é um aspecto que a gente vai conviver cada vez mais com pessoas idosas. A gente tem mais pessoas vivendo mais tempo e menos pessoas nascendo. Você passar pela vida, né, e não usufruir de algumas coisas só porque você está guardando muito dinheiro, e tem gente que tem essa característica, também é tão cruel quanto você não guardar o dinheiro ao longo da vida e chegar na velhice e olhar e falar, puxa, né, agora a coisa se complicou. Quando a gente compra alguma coisa, você não compra com dinheiro, você compra com tempo de vida. Então, como você está usando a sua vida? Eu sou a Teté Ribeiro, repórter da Folha, e eu vou entrevistar hoje o Edson Moraes, que ele é um consultor de estratégias. O Edson trabalhou muitos anos no mercado financeiro e agora resolveu se especializar nesses anos finais da vida. Independência financeira e pessoas idosas é um assunto complicado, né? Porque eu imagino que ou a pessoa tem uma aposentadoria, conquistou uma aposentadoria, juntou dinheiro para o fim da vida, ou necessariamente ela será dependente. Isso é um problema seríssimo, ainda mais num país como o Brasil, onde a gente culturalmente pouco pensa nessa questão do planejamento financeiro. Isso é visto com muito, assim, até com muito preconceito, né? Assim, primeiro que a gente entende, assim, o senso comum acaba dizendo que não, dinheiro, isso para quem tem, pensar sobre envelhecimento e finanças é para quem tem muito dinheiro. Não é. Acho que Nossa, quanto menos você tiver, mais tem que... Mais cuidado você vai ter que ter com isso. Não estou dizendo que seja simples você trabalhar esse tema, mas o que eu costumo trabalhar com as pessoas é o aspecto da consciência financeira. Ter consciência financeira é pensar no seu envelhecimento, pensar na qualidade do seu consumo, né? Todos esses aspectos que compõem toda a vida. A partir de 60 anos, né, quando a pessoa se torna formalmente, né, e legalmente idosa, o que acaba acontecendo é que é mais complicado. Se a gente já tem um preconceito etário, né, a gente tem o etarismo ou idadismo, como queira chamar, no Brasil, e é muito comum nas empresas já a partir dos 40 anos, aos 60 vai passando o tempo, vai ficando mais complicado. Então as pessoas precisam se reinventar nessa idade. Então, quando a gente fala dessa questão da carreira, a gente tem que trabalhar sobre 3 aspectos. A pessoa precisa estar disposta a estar continuamente aprendendo, continuamente estudando e continuamente prestando atenção para onde o mundo vai. O empresariado precisa começar a olhar para a pessoa mais velha como um potencial, né, de até trabalhar equilíbrio geracional, intergeracional dentro das empresas. Como isso poderia se dar? Com cotas, por exemplo? Então, e aí vem a questão da política pública, que seria o terceiro elemento. Ou seja, vai ser muito importante a gente ter uma política pública que ajude, ou colabore, ou force um pouco até, o mercado de trabalho a lidar com a questão das pessoas mais velhas. Mas, Edson, o que você está propondo é uma mudança muito radical, é uma mudança que a gente vai ter que envolver a sociedade inteira. Como é que a gente faz com as pessoas que já estão nessa idade? Vamos lá, acho que sim. Claro que essa mudança é só um ponto. Essa mudança vai ter que ocorrer necessariamente até pelo envelhecimento da população. Né? Talvez esteja só antecipando alguma coisa que a gente vai ter que encarar de frente. Eu acho que tem uma questão que tudo passa por aí, que é a questão da educação. Não importa a idade, buscar o letramento financeiro é importante. Letramento financeiro é a velha economia doméstica? Economia doméstica, entender como funcionam as suas finanças. E eu não estou falando de nada absurdo, não é discutir investimento, nada disso. É entender princípios básicos do que é um fluxo de caixa, por exemplo. Hoje, o nosso modelo previdenciário, né, a base ou meio sustenta o topo. Se você tem uma base menor e um topo maior, ou seja, mais gente vivendo mais tempo, uma hora essa conta já não vai fechar. E, junto com isso, eu acho que a gente tem que olhar como que a gente faz com que as pessoas trabalhem mais por mais tempo. Continuar produzindo uma renda. Exatamente. Não só por uma questão de renda, até como uma questão de inserção na sociedade, como uma questão lúdica até. Né? Então, é por isso que eu falo, é muito carregado de preconceito tudo isso. Edson, e as pessoas que já estão na idade idosa? Como é que elas fazem para, pelo menos, a sua vida
caber dentro da aposentadoria, dentro do dinheiro que vai chegar a elas todo mês? Olha, Tete, é muito difícil essa pergunta. Assim, é uma coisa realmente muito difícil, porque, veja, sem dúvida que numa condição dessa, a primeira questão, a pessoa vai ter que tentar adequar o seu consumo à realidade que ela tem. Às vezes a gente percebe que isso não é o suficiente. Então, isso ela vai ter que recorrer a uma questão mais comunitária, né? Sim. Isso a gente vai provavelmente começar a ver mais frequentemente. Pessoas se juntando, né, para fazer que a gente pode chamar de um ambiente, uma casa comunitária, alguma coisa do gênero. A gente vai precisar de apoio do Estado para isso. A gente não vai poder desamparar essas pessoas de forma alguma, assim como a gente também, né, tem trabalhos muito bem feitos, muito sérios, né, de cuidado com as crianças, né? A gente vai ter que trabalhar isso cada vez mais com esse cuidado com a pessoa idosa. Eu me lembro que eu entrevistei uma economista uma vez que ela me falou, você tem que ter 3 dinheiros guardados. O dinheiro você perdeu o emprego de uma hora para outra, então você precisa guardar 8 salários para procurar o seu próximo emprego e não ter que aceitar a primeira oferta. O dinheiro do resto da sua vida e o dinheiro da loucurinha, assim, vai fazer umas férias mais caras de uma hora para outra. Pô, isso é uma coisa louca, né? Pensar em guardar 3 dinheiros, é difícil guardar um. Sim. Mas tem um número, tem um número mágico? Isso me perguntam muito. O ponto é, infelizmente, não tem um número mágico. Uma das coisas que que é interessante, se a gente conseguir sempre ter um padrão de vida um tiquinho abaixo do ganho. Se você tem um padrão de vida X, né, você vai ter que ganhar no mínimo X. Então, o ponto é ter consciência do seu consumo, ter consciência dos seus objetivos, olhar em perspectiva, entender aonde você quer chegar. Isso continua sendo essencial. Edson, para a gente encerrar esse assunto, você já viu nos seus anos de trabalhar a questão de dinheiro e envelhecimento, uma pessoa mudar o seu perfil? Por exemplo, um jovem com toda a arrogância da juventude, achando que é imortal, é um gastão, virar um idoso que não faz mais isso? Ou o contrário? Já vi as duas coisas. Então, é possível mudar? É possível. Eu acho que, de novo, voltamos para a coisa da consciência. Eu acho que tem as duas coisas. Só que isso é um processo. Só existe um jeito de mudar, que é o desejo da pessoa ir atrás e mudar. Né? Não adianta nem, como na história, ninguém para de fumar porque alguém está falando demais. A pessoa precisa, em algum momento, falar, quero parar de fumar, quero mudar meus hábitos alimentares, quero mexer com a questão, quero lidar de outra forma com a minha questão de consumo e de finanças. Eu acho que dá para trabalhar qualquer aspecto nesse sentido. Tá ótimo. Obrigada. Imagina, obrigado, eu que agradeço. Foi um prazer.